Muito bem, estamos de volta com o nosso programa o BH Todo Dia e hoje a gente focando muito na Savassi. Mas antes eu queria só conferir com a produção, será que a gente já pode soltar o nosso bombom na net, não é? Porque eu tô vendo que o papo aqui vai render, daqui a pouco tem um giro de esportes, então dá pra gente, né, antes de voltar no papo da Savassi, e tem perguntas ali e bate-papo muito legais aqui que rolaram, né, durante o intervalo que a gente vai trazer pro ao vivo aqui com você, tá bom? Então agora fique atento e atenta porque bombom na net, maestro! O Carnaval de Abril deu o que falar no Brasil inteiro e aqui em BH não foi diferente. Olha só a festa que fizeram na Praça da Estação. É a Praia da Praça. Os foliões tomaram conta da Praça da Estação na tarde deste sábado. Depois de 2 longos anos sem carnaval por causa da pandemia da Covid-19, a tradicional Praia da Estação voltou com grande estilo e bem refrescante. E ainda teve música na escadaria da rua Sapucaí. Não ficar tão de lado. Muito bem, a gente está meio de lado aqui, dando uma olhada. E aí eu vou aproveitar, vou pegar esse tema do carnaval e a gente está fazendo a pesquisa no Twitter. Rayane, você acha que Belo Horizonte deve fazer um carnaval fora de época, sim ou não? São só essas duas opções? A princípio sim, né? Muito polêmico, né? Eu acho que tá acontecendo tudo. Teve o carnaval fora de época em São Paulo e no Rio. Você concorda? Cara, eu, dando a minha opinião, eu concordo. Concorda? Porque eu acho que as coisas estão acontecendo, né? Tem eventos aí em lugares, em casas de show aqui, que estão recebendo... Jogo de futebol, vamos parar, vamos começar por aí, né? Estádios, está tudo acontecendo. Né? Então, assim, pode ser controverso, mas eu acho que se o pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Tá. Então, eu acho que seria legal ter um incentivo, poderia ser um evento pensado para o momento, talvez não, né? Não tão privado quanto foi, né? O carnaval que a gente teve. Isso. Porque tirou o caráter de rua, né? Tirou o caráter de rua, mas de repente limitar as vias, não sei. Tá bom. Eu acho que é uma... Bruno, o que você acha? Carnaval fora de época em Belo Horizonte? Eu acho que devia ter. Mas assim, quando a gente fala fora de época, pode ser qualquer época, Pode, né? Agora junho, por exemplo. Você pode esperar um pouquinho. Acho que sim, né? Acho que a vida tem que voltar ao normal, tá voltando, e não tem por que não fazer, né? Eu acho. Boa. Jorge, qual a sua opinião? Eu queria lembrar uma coisa, nós tínhamos um carnaval temporão no mês de julho, se não me engano, você lembra? Lembro Na Avenida disso. Afonso Pena. Isso mesmo. O prefeito era o Célio de Castro. Aí numa reunião com a Polícia Militar disse que não poderia garantir a segurança dos foliões. Perfeito. Ela ocupava 3 quarteirões da Afonso Pena e acabaram com aquele carnaval por causa disso. elétricos da Bahia, inclusive, não é? Era só naquele quarteirão ali, só né? ali naquele quarteirão. Perto da Praça Sede. Carnabelô, se eu não me Carnabelô. Aí acabaram porque diz que a polícia não podia oferecer segurança. Aí de repente você tem um carnaval em Belo Horizonte que tem mais foliões do que habitantes. Quer dizer, você tem 3 milhões de pessoas. Isso 5 mesmo. milhões de foliões. Eu acho o seguinte, o carnaval é uma festa popular importante, mas eu não gosto de trio elétrico, entende? Por causa do barulho e por causa do tipo de música. Mas o carnaval de bloco de rua eu acho muito importante, muito alternativo e muito rico, que é a característica do carnaval do Pernambuco, né? Olinda e Recife, né? Que inclusive não tocam música baiana, não tocam outra coisa que não seja frevo e marchas, né? E aquelas músicas típicas deles, né? Isso mesmo. Eu acho isso importante. Agora você vê a criatividade, nós temos aqui um bloco que só toca Clube da Esquina, tem um bloco que só toca Raul, eu acho isso maravilhoso. Rock and roll. Rock and roll. Eu acho isso fantástico. Agora, quando o carnaval adquire essa coisa do trio elétrico, do barulho, da coisa meio uniformizada, isso me incomoda um pouco, entende? Mas fora de época, Mas você acha? eu acho o seguinte, a pandemia parou tudo durante 2 anos, né? E eu já previ o seguinte, se você lembrar bem, durante a Primeira Guerra Mundial surgiu a gripe espanhola. Quando acabou as duas coisas, nos anos 20, que são chamados anos loucos em Paris, foi ali que os intelectuais, os artistas, os pintores, todos esses grandes nomes que marcaram o imaginário cultural dos anos... do século XX, né? Isso mesmo. Estavam ali, a geração perdida, né? Que a Gertrude Stein chamou, né? E tal, né? Eu já previ o seguinte, quando acabar essa pandemia, vai ser um pandemônio, porque as pessoas querem viver, as pessoas querem recuperar o atraso.
E aí você tem a bebida, o sexo, a festa, o bar, Isso. a amizade, porque o ser humano gosta disso. bem E nós ficamos represados, né? Então agora é natural que você venha uma Sem coisa... muito houve controle, uma contenção, né? agora exato. rompeu a Tem barragem, né? uma demanda reprimida. A gente só né? espera que a pandemia realmente acabe de fato, né? Porque ainda está meio assim, a gente não sabe bem, né? Por causa das vacinas, o governo federal já retirou a coisa da emergencial por questões eleitoreiras e tal. Eu ainda ando com a minha máscarazinha e tal. Mas eu acho que é inevitável que as pessoas, né, tomem as ruas, seja carnaval, futebol, sei lá, porque o ser humano é assim, né? Ele precisa disso. Bruno, vamos entrar um pouco nisso, né? Sem entrar na pandemia, antes da pandemia, como é que estava o comércio na Savassi? Como é que não estava fácil, né? Eu não sei se eu sei responder a sua pergunta. Eu lembro que tinha um né? movimento assim de precisamos revitalizar a Savassi antes da pandemia até. Né? Assim, a Savassi, uma parte... Você está lá há quantos anos no café? Eu vou fazer 26 anos. Ótimo, vamos Então está sempre se transformando, né? Uma coisa que está acontecendo muito na Savassi são as casas sendo destruídas para fazer grandes prédios, né? Isso tem impactos negativos e positivos, dependendo de como é que você olha isso, né? Você muda um pouco. O comércio de roupa, né, que a gente estava falando, saiu da Savassi, né? Foi para o Lourdes e agora está indo para algum outro lugar, assim, que eu não sei. Hein? Está saindo dali. E era um comércio muito forte, né? Essa coisa da moda ali, né? Da boutique, né? Então, assim, eu acho o comércio fechar as ruas da Savassi, né? Isso. Particularmente, eu acho que foi uma medida muito ruim. Por quê? Primeiro, pelo jeito que foi feito, né? Então, quando você vai... De cima para baixo, né? Assim, você destruiu o comércio de cada local. Você destruiu e se você for... Vamos pensar, e a gente é engraçado, né? Quanto mais pobre em termos de renda do país, mais a gente gasta com as coisas, né? Muito interessante. Então, se você for, sei lá, em Nova York, na Times Square, o que eles fizeram? Eles pegam asfalto, com uma fita assim, ó. Às vezes pinta o chão e põe cadeira. Pronto. E você fica ali. Fica respeitado, né? Ali espaço. você destruiu tudo de uma estética, eu acho, absolutamente duvidosa, mas você destruiu a vida de muita gente. Então, o comércio, depois daquela obra, mudou muito. Os pequenos comerciantes da Savassi, que dão aquele gosto idiosincrático, né? Isso é que é interessante. Você tem coisas históricas, pequenos comércios, bazar, gente ali há muito... né? Isso acabou, porque não se resistiu, né, vamos pensar, uma obra, sei lá, de 2 anos, né, que você... Então, ali mudou muito, né, o que não foi legal. Mas, assim, a vida também continua, né, então, não sei qual... Outro tipo de comércio começou a tomar conta também, assim, não é? O que acho mais caracteriza a Savassi é uma coisa única, assim, que é uma convivência de residencial com comércio e boemia. Isso é e andar a pé. Só na Savassi tem. Isso é o paraíso. Tem a Jane Jacobs, né, que é a urbanista, a vida e morte nas grandes cidades americanas, que ela fala isso é como se fosse o village dela. Né? Então acho que essa é a maior característica. Daí Ipanema, né? Essa comparação com Ipanema. Né? Que é gente morando, então você tem gente o tempo todo, né? Se alguns bairros, né, você pega um bairro comercial, ele só tem gente de dia. Você pega um bairro residencial, ele só tem gente de noite. A Savassi não, ele é um uso múltiplo. Então isso que dá o sabor para a Savassi. Isso é muito legal. Eu não tinha pensado nisso. Você tem gente indo para a escola, indo para o clube, comércio abrindo, de noite você tem a boemia, você tem negócio, sabe? É o único lugar onde você tem essa confluência de usos. Isso faz o lugar ser interessante. Legal, hein? Então dá para eu pensar que o Café com Letras, por exemplo, você tem demanda de manhã, de tarde e à noite? Sim. Porque o público é assim, né? Uma coisa que está acontecendo na Savassi, por exemplo, muito interessante agora, e também em Belo Horizonte, você tem um monte de cafés pequenos. A gente estava conversando, assim, acho que de Belo Horizonte, isso aparece muito na Savassi. Você está começando, eu acho, na minha esperança, você está deixando de ter negócios genéricos. Por exemplo, eu sou um comerciante, então eu vou ter uma padaria, eu vou ter uma pizzaria, eu vou ter E você está começando a ter um monte de negócio que tem a ver com a história da vida das pessoas. Então, por exemplo, na Savassi, não sei se vocês foram, acabou de abrir assim, um restaurante chinês da filha do dono do Sushinaka. Quer dizer... Tem uma história. Tem uma história. Então, cada vez estou vendo essas coisas. Tem vários cafés também que tem a ver com história. E aí você tem a volta do que eu chamo de idiosincrático, né? Isso que tem a ver
com a identidade, com a história da pessoa, que Isso. não é comprável, Não. não é vendível, Não, né? não. E você sente quando você entra num lugar, você vê isso, você sente na hora. Isso é interessante, porque às vezes a gente vai num estabelecimento comercial, não é só pelo preço, não é pela convivência, pela conversa, né? Um bom comerciante tem isso, Aliás, né? se permita interromper, eu sempre digo o seguinte, o comércio tem três coisas que garante: Vamos lá. o preço, a qualidade e o atendimento. Atendimento. Às vezes o Atendimento botiquinho é uma fundamental. porcaria, mas está sempre lotado, porque o dono é um cara legal. Não, que sabe atender o cliente. É a Sabe atender. alma, É a esqueceu alma. da alma. Essas alma, três né? coisas são fundamentais. Fundamental. Não adianta você montar um senhor restaurante, ter um punhado de garçom mal educado, despreparado. não. A comida é pode isso? ser boa, Ou mas o não é dono só ser isso. antipático. Então a Savassi tem isso, tem quem começa o almoço, né? E isso roda, Todas né? as horas, o tempo todo. É. Isso traz o sabor do lugar, que ele está sempre vivo, né? Muito bom. Agora, Rayane, você com uma tá crise tossindo. de Não, tosse. pode beber uma água, bebe água. Calma, né? Estamos ao vivo com o nosso programa BH todo dia. gente. Não, tem que pedir desculpa. Engasgou, né? A gente pede desculpa, mas não faz muito sentido isso. Fique O olhinho tranquilo. chega a Isso. encher d'água. O olhinho chega, brilha, Chega, vamos dizer brilha. assim. Você fez uma pergunta no intervalo muito interessante pro Jorge. Não é? Das Isso. limitações. Faz essa pergunta no ar pra gente. Vamos lá. Faço. Jorge, a Savassi. Muito natural. Entrevistadora. Pronto, agora é a volta a tossir, A engasgar. Savassi vai de onde até Até onde? onde? Isso. Pois é, Ah, isso é boa. antes era o bairro Funcionários. Savassi era uma região. Essa foi a região da Savassi, Uhum. Praça da Savassi e tal. Em 2006, foi no governo Pimentel, eles fizeram, na administração, né, Pimentel, dividiram, criaram o bairro Savassi, o bairro Boa Viagem. E o Funcionários é o seguinte, você subiu a Afonso Pena, depois da Brasil, à esquerda, é Funcionários. Tá. A direita, Ali, ó, depois... atrás da Rayane ali, ó. É. Isso, ó lá. A direita, depois... esquerda. A esquerda A lá é o esquerda, Funcionários. Funcionários. A direita é Savassi. É Savassi. Então, você subiu Afonso Pena entre Brasil e Contorno, é Savassi. Isso. E vai até, você vai pela Brasil, pega Gonçalves Dias e vira à esquerda na Bahia. Isso. Na porta do Minas Tênis. Minas Tênis. E vai até no Contorno. Todo aquele miolo ali virou Savassi. Savassi. Então, a Praça da Liberdade está na Savassi. Agora, da Praça da Liberdade descendo João Pinheiro à direita, ou da Afonso Pena, Brasil, João Pinheiro, até a Catedral da Boa Viagem, é bairro Boa Viagem. Né? Eu moro lá em Boa Viagem. No bairro Boa no Viagem. bairro Boa Viagem. É um bairro Bem-vindo ao pequeno, bairro Boa é, Viagem. E é um bairro muito simpático, né? Que é a Catedral, né? Que foi a primeira igreja da cidade, né? Que depois virou Que não era era uma pra ser capela, ali, né? Que o Francisco Homem del Rey construiu uma capelinha, Isso. depois virou uma igreja, depois foi demolido e virou catedral. Savassi. Olha só, eu digo nesse livro, no outro que eu acabei de escrever sobre a música que fala de Belo Horizonte, que Belo Horizonte é uma cidade movediça. É uma cidade que se recria, se desfaz sempre. Então você tem lugares, endereços, que já foi 3 prédios. Tinha um casarão que caiu, fizeram um sobradinho, derrubaram o sobradinho, fizeram um arranha-céu. Isso. Né? E a Savassi reflete isso. Como ele falou, eles vão demolindo as casas. Belo Horizonte cometeu um erro, que eu acho que não tem retorno, claro. Porque em Paris, o próprio Rio de Janeiro, parte da Bahia, de Salvador, cidade da Bahia, São Paulo você também. tem os centros históricos. Isso. Belo Horizonte, o centro histórico deveria ser, por dedução lógica, dentro dos Contorno. limites da Contorno. Foi o primeiro lugar que a especulação imobiliária atacou. Sim. Então, as referências históricas e de memória foram sendo destruídas. Né? E esse negócio do tombamento também tem, na minha opinião, tem um lado meio controverso, que é o seguinte: se você tem a sua casa, você faz o que quer com ela. Se você tomba, você não pode pegar um prego. E aí você fica com um pepino. Se você não tiver dinheiro, você não consegue manter um patrimônio histórico. Você Sim. não tem nenhuma ajuda. Aí esse patrimônio histórico também deteriora. Então a gente vive essa contradição. E a Savassi foi muito prejudicada, ao meu ver, com a construção do pátio Savassi. Porque o chique que ficava na Savassi, as boutiques, as lojas de disco da época, os Isso. restaurantes, foram todos para o pátio. Porque é mais seguro, tem ar-condicionado, um shopping é um lugar acolhedor. E aí a praça foi perdendo isso. Com a Copa de 2014, eles fizeram uma reforma meio modernosa na praça, ela perdeu aquele isso aspecto que de o Bruno acabou cidadezinha de do falar. interior. Uhum. Nós tínhamos um aspecto de cidade interior. A Savassi lembrava um pouco o Santa Teresa. Isso. O Santa Teresa conseguiu manter isso. A Savassi se descaracterizou. Os aluguéis são caríssimos, né? O IPTU é caro. Com a crise econômica que começa logo após a Copa do Mundo, a coisa foi se agravando. Aí veio a pandemia pior. Né? Então não basta você fechar um quarteirão aos domingos, transtornar o trânsito com uma rua de lazer, se não tem ninguém para fazer lazer. O que ele falou é muito importante, você tem que ter um comércio local com essa memória afetiva,
que você percebe uma história. O que a gente procura quando vai à Itália, à França, à Inglaterra? É isso. Você entra numa lojinha, aquilo tem uma memória. Eu cheguei lá, assim, tinha uma casa assim, escrito Museu Sherlock Holmes. Na verdade, não era um museu, era uma loja com alguma coisa de Sherlock Holmes. Aí eu comprei um Sherlock Holmes desse tamaninho. Aí você entra numa loja lá que tem o negócio dos Beatles. É uma boutique relacionada com Beatles. Quer dizer, aqui nós temos uma riqueza. Poxa vida, olha a música mineira, os escritores mineiros. Nós estamos com o Carlos Drummond de Andrade, pertinho da prefeitura, está sem a mão esquerda há 3 anos. Isso. Ali fica a Secretaria de Cultura Estadual, a Fundação Municipal de Cultura, a Prefeitura e o Carlos Drummond, que é o maior poeta da língua portuguesa depois de Fernando Pessoa, empatando com ele, está sem a mão esquerda. Entendeu? É muito significativo. E essa mão está guardada numa gaveta da Prefeitura. Provavelmente. Entendeu? Que um guarda municipal viu que ela estava caindo, levou, entregou e não se fez mais nada. Quer dizer, Belo Horizonte precisa recuperar essa memória, porque é a memória cultural que vai trazer o turismo. Porque você vai, por exemplo, em Florença, você quer ver as referências de Florença, Michelangelo, Da Vinci. Você não vai no shopping em Florença. Você não vai no shopping de Florença. Exato. A não ser que você tenha um shopping temático. Né? Mas... Então, isso aí Agora, tem coisas boas também. Por exemplo, dá tempo de recuperar essas coisas? Dá tempo de manter o que tem. Né? Por exemplo, tem um projeto muito legal no Antônio de Albuquerque, né, o Nelson Galizio faz, né, que é da Associação de Moradores e Amigos, né, da Savassi, que é aquela coisa da Antônio de Albuquerque, né? Como é que chama o projeto? Via Albuquerque. Via Albuquerque. É uma iniciativa bacana, tem os bancos, tem as coisas. E ali, por exemplo, outro dia fechou a livraria Ouvidor. Mas eu já fiquei sabendo que foi comprada por um sujeito que vai montar uma livraria. Ótimo. Então, nem tudo está perdido. Né? Pelo menos vai ser uma livraria. Né? Isso mesmo. Então, assim, eu acho que aquele corredor ali é de livraria, né? É de lançamento. De livraria, Agora, também acho que muitas vezes fica-se muito esperando do governo, entende? Esperando do prefeito, do governador, do presidente, sei lá. Eu acho que é possível fazer iniciativas coletivas em parceria. Né? Por exemplo, tinha aquele livro na rua lá que eles fizeram, o Festival Livro na Rua ali, onde tem a Ouvidor, Quixote e a Scripto, né? Isso. Eu participei daquele projeto, que é maravilhoso. Maravilhoso. Quer dizer, essas coisas é que... Porque a Savassi é isso que ele falou, as pessoas podem andar a pé na Savassi. O Bruno fazia isso. Antes de tudo isso, você tinha sábado de manhã lançamentos no Café com Letras. Sim. Né? Ainda tem, mas eu digo assim, antes dessa onda, dessa rua, né? Você já... É isso que você está falando. O empresário também tem essa iniciativa, como ele tem com o Festival de Jazz, por exemplo. A Savassi tem um centro de jazz ali, sempre teve nesses festivais de rua, de jazz, de música, né, com grandes músicos e tal. Ô Bruno, por que isso, assim, né? De um café puxar festivais, né, de música, por quê? Bom, o Café com Letras vai completar 26 anos. E eu sempre fiz música instrumental, né? E eu sempre gostei muito de arte e cultura na rua. Assim, um negócio que fazia minha cabeça. E aí, qual que era o projeto Savassi Festival? E eu acho que o Brasil ele é caracterizado por uma barbárie no espaço público. Assim, a gente salve quem puder, né? Cuida muito, exato. Se vira. Azar, né? Joga o lixo na rua, né? Joga lixo na rua. A rua não é de ninguém, né? Exato, não é de ninguém, não tem dono. E aí, a ideia era o seguinte, eu vou pegar o ambiente privado e levar para o público. Sim. Foi isso que eu quis fazer. Eu achei que o Savassi Festival ia ter Café com Letras em 100 lugares. Eu achei que ia ter 100 pessoas. Isso. Então falei, e o garçom, inclusive, ia lá pegar o seu pedido. Essa foi a ideia. Só que foi um mar de gente. Mais uma vez, demanda reprimida. Na era pré-internet, tá? Pré-internet. Foram 50. E isso mostrou o quê? Que isso era um desejo do Belo Horizontino, de cultura no espaço público. Né? Ir para a rua. As pessoas foram para lá. Desde que você organizasse essa rua. E assim, e o jazz, naquela época, né, eu estou falando em 20 anos atrás, ainda tinha essa história que é uma coisa elitista, que você via o jazz, a música instrumental no teatro. Então era aquela... Música de bom gosto, né? Meu Deus. E aí fez na rua e foi, né? Música de rico. E a ideia era fazer um festival de bairro mesmo, por isso que é Savassi Festival. Era tipo assim, vou pegar 2 quarteirões, um quarteirão, o pessoal vai frequentar o festival de jazz ali do café. Você chegou a ver isso em outros lugares, para você fazer uma curadoria? Como é que foi? Não, assim, mas assim, arte e cultura na rua é muito comum, né? Quando você viaja, eu sempre via e sempre achei, sei lá, um negócio que me pegava, assim, pelo fígado, sabe? E aí eu quis fazer, assim, eu fiz antes 2 festivais dentro do café, mas eu queria fazer na rua e fiz empurrado, assim.
para uma colega sua, Sim. a Lígia Mendes. Lígia Mendes, ué, Eu claro. falei, ô Lígia, eu não tenho dinheiro não tem jeito. Ela falou, não, eu arrumo, eu te ajudo e tal. Isso. Aí eu não ajudou nada, mas ela me deu, Mas ela te empolgou. mas ela me deu um empurrão, aí não tinha mais jeito de Grande voltar. Lígia, grande Lígia. E aí, pois é, foi Muito por conta bacana, dela. tá em São Paulo agora, né? A Lígia e- fazia TV Horizonte também, né? Fazia, pois Programa é, de eu já estava clipes. falando que eu já fui lá no Caleidoscópio, né? Deixa eu ver. E você tinha me procurado lá na Rádio FMG Educativo pra gente apoiar o festival. É. Você lembra disso também? Né? Então, e assim começou o festival, né? Vamos pular para isso aqui, ó. Que cartaz é esse? Que panfleto é esse revolucionário que você trouxe aqui? Panfleto. Não tem nem data ainda. Que coisa é essa? A data é mais... Isso é o clube de jazz que o Café Lindo, olha que fazendo. bonito. Lindo. Rayane, Muito Jorge. bonito. Maravilhoso. que vai ser aberto, se tudo der certo, no mês que vem. É na Isso. Savassi, né? Num lugar que deixou muita memória para muita gente, que é o Bar do Antônio, né? Era um lugar muito querido na Savassi, que foi na casa que eu morei, né? E vai ser um clube de jazz, né? Não vai ter só jazz, né? Vai ter outras... Mas vai ser aquele clube, aquele lugar... Mas o jazz é o mote, né? O clima de jazz. Uma casa de música pequena, Isso. íntima. Íntima, Isso. Vai ter exposições, por exemplo? Ou ainda não? Talvez vão ter exposição de instrumentos antigos, Boa, mas vai ser um clube de jazz barra boteco, que é a nossa vocação número um, Que né? barato. cara. Força motriz. E assim, isso aqui, as cores, né, que você mostrou, tem muito esse desejo de acabar com a associação de jazz e música instrumental com o chique, sabe? Sim. Ah, eu sou chique, eu gosto. É. Sabe? Não tem nada Não, disso. não tem. O jazz, inclusive, é um De improviso. origem, não, e é de origem pobre. Pobre. O O negro jazz americano um que criou o improviso, jazz era um gente. povo discriminado, É. né? Eram pessoas pobres e tal. E o jazz conquistou o mundo como o samba. É Exato. interessante, É a né? mesma Porque ele tomou A elite se essa apropriou, coisa. né? É, exatamente. O grande lance é esse, né? Que sempre tem essa tendência de branquificar a É, cultura claro. negra, né? É, a E aí indústria cultural, torná-la- ela fica o tempo inteiro atrás de e novos torná-la movimentos. comercial. Comercial. Chuck Berry inventou o rock, mas o rei do rock é o É o Elvis. Elvis, né? Gostava disso, justo. né? Então, Muito vem legal. aí. Então, para quando, mais Não ou tem menos? data, ó, vem aí. Vem Vem aí. aí. É, Mas deve ser maio, finalzinho de maio. Finalzinho de maio. Deve estar aberto. muito Tá bom. quase. E nós recebemos aqui também um disco que é fruto desse teu trabalho. é. Vamos falar disso pra gente. Vamos, esse aí é o disco do Jamba Trio, ele acabou de ser agraciado com o prêmio BDMG, Marco Antônio Araújo, né, de melhor disco. Grande Marco Antônio Araújo, hein, Jorge? Eu entrevistei, tem disco autografado É dele. mesmo? Influências. Ele era o... E assim, o festival, né, o que acontece? Você vai formando, na verdade, uma cena, né, gente? É mais que um festival. Então, assim, existe o festival, aquele que chega na cidade, desce do avião, toca e vai embora. O que eu tento fazer é totalmente diferente. Deixar a raiz, né? Residir. Exato. Então, isso aí é um programa de composições. Boa. Então, chama as pessoas para compor, depois tocam, gravam e gerou o selo do festival, que tem a ver com café, que tem a ver com clube. É tudo uma maçaroca Muito só. bom, muito E aí legal. esse é o disco. Muito legal. Muito bom mesmo. O economista tem sensibilidade. Né? Só lembrando o concorrente dele, né, a Livraria da Rua, né? Isso. Aos sábados tem lançamento literário, tem um jazz no passeio, tem um Isso, restaurante. tem. Agora terminou a pandemia, está enchendo de novo. Muito bom, Né? muito bem E lembrado. essas coisas é que movimentam, que dão Movimentam. vida, né? E isso não aí. a coisa oficial, que tem grana e que todo mundo ganha e ninguém vê depois o que aconteceu. Essas coisas que vão deixando as raízes, né? Do pouquinho todo dia, né? Essas iniciativas é que mantêm viva essa Savassi. Vamos fazer o seguinte, nós estamos falando de música, né? Nós temos uma cantora aqui, não é? Compositora, né? Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar com uma música sua, pode Vamos, ser? vai Nós ser temos uma videoclipe honra. aqui, não é? E aí, Maestro, vamos ver. São duas músicas. Você mandou pra gente, não foi? Sim. E aí você pode escolher uma das duas. O que você queria? Uai, menino. Eu mandei... O Ai Menino foi ótimo. Pensei que era o nome É um da bom música. nome de uma música, eu já passei Uai Menino. Vamos, quero. Vamos lá, o letrista tá Eu aqui. mandei duas músicas que vieram como single antes do lançamento do disco, que foi oficialmente na sexta-feira passada, dia 22 de abril. Fica Café. Já me cantaram Fica aqui, tá pro no café. ponto. Fica pro café. Ótimo, porque eu Que podia história é falar essa? o outro nome, né? É, exato. Mas aí já tá na ponta do disco aqui, ó. Então tem que virar o disco. Coisa Fica mais pro antiga. café. Tá. Exatamente. Essa é sua? É minha. Letra minha, com harmonia de Léo Pires. Tá bom. Então vamos lá. Vamos. Fica pro café. Vamos conferir.